Se você pudesse fazer um chocolate. Primeiramente, obrigado por participar. Estou gravando o vídeo. A importância da luta contra LGBTQIA+, fobia e também um P, né? Você tinha dito G. LG. LGBTQIA+, fobia. É ótimo. Você falou ao contrário, Valeu. você colocou o B antes do G. E muda? Aham. Muda. Tá bom, então. Bom saber. Primeiramente, quem é você? Essa é a questão. Quem sou eu? Bom, eu sou uma pessoa, como é que eu posso dizer? Cara de pau. Eu sou uma pessoa espojada, eu gosto de brincar com as pessoas, gosto de ser feliz, eu gosto de passar alegria. Eu sou uma pessoa também que tô junto pra tudo, né? Sou uma pessoa que gosta de estar em família, que gosta de cuidar de casa, que muitas das vezes só quero estar no meu mundo, no meu cantinho. Então, ao mesmo tempo que eu sou aberto em todo mundo, que eu sou feliz, ao mesmo tempo que eu sou fechado, eu gosto da minha paz, do meu sossego, de estar ali dentro do meu sofrimento, né? Porque eu acho que é um momento nosso também para se reconhecer enquanto ser humano, né? E saber quais são as nossas potencialidades e quais são os nossos lados negativos também. Então, esse sou eu, Eduardo, né? Pedagogo, professor, amigo, marido, familiar. É isso. Eduardo, quando você se descobriu? Eu me descobri aos 19 anos, na verdade. Na verdade, eu já tinha me descoberto um pouco antes dos 19 anos. Só que eu nunca havia ficado em nenhum momento da minha vida com outro rapaz. E aí, quando eu completei os meus 19 anos, logo em seguida eu comecei a me relacionar, que aí eu entendi de fato como eu ia me descobrir de fato, se de fato era isso ou não, ou se era paranoia da minha cabeça. E quando aconteceu a primeira vez, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu sou, e foi assim que eu me descobri. Mas até então você tinha ficado com mulheres, meninas? Já Mas fiquei. você tinha gostado de alguma coisa? Ou já no primeiro contato você falou, gostei, mas sei lá, não foi os fogos de artifício, não foi algo que nossa, eu senti aqui que é isso. Como é que foi esse Não, eu já processo? fiquei sim, mas é aquela coisa de adolescente na escola, né? De ficar numa aula vaga, o professor faltou, a gente tá ali meio que à toa. E aí acontecia aquelas brincadeirinhas entre os adolescentes, né? Pegar uva, E maçã, aí salada mista. acabei ficando com meninas, né, da turma ali da escola, mesmo com uma questão mais de mostrar para as pessoas que de fato eu não era gay. Mas Que era já assim que tinha gente apontado? era assim que as pessoas me apontavam, né? Principalmente os meninos da minha turma na escola. E aí pelo fato de me sentir constrangido com essa questão, tipo, eu não sou, até porque eu não me entendi até então, eu acabei ficando com umas meninas, mas que pra mim foi normal. Então pra mim tanto fazia ficar com elas ou não e tava tudo certo. Não era uma questão que foi por vontade minha, mas para mostrar para as pessoas que de fato eu não era, mas na partir desse momento foi que eu comecei também a me perguntar se de fato eu era mesmo ou não, porque a gente tá na adolescência, tá naquela fase de descobrimento, o corpo muda, a voz muda, né, as vontades vão como é que eu posso dizer, fluindo, né, vão se aflorescendo e a gente fica se perguntando muitas dessas questões. E aí foi quando de fato eu comecei a me perguntar e aí logo em seguida, depois de todas essas questões de ter ficado com outras meninas na escola, que aí eu de fato me descobri e comecei a ficar com meninos. Você se sentia só ou você via outros homossexuais, gays? Você Eu não me via? sentia só. Tá. Eu tinha algumas pessoas que eu conhecia, né? No meu tempo de escola não era tão, como é que eu posso dizer? É, não, não eram tantas pessoas, homens, que já eram assumidos ou que sinalizavam que gostavam de ficar Mas com meninos, você né? percebia? E isso era mais uma questão com meninas, né? As meninas sim já falavam que eram lésbicas, que pegavam uma outra e gostavam de ficar, mas eu mesmo nunca me senti sozinho por não ter pessoas, né, LGBT do meu lado ou pelo fato de me sentir constrangido das pessoas ficarem me taxando como LGBT ou de fato eu ter a necessidade de ficar com alguém. Nunca me senti sozinho por isso.
Então você pode contar como foi a aceitação dos seus pais quando você contou para sua mãe e teve que contar para seu pai? Posso. É bem isso mesmo. A minha história, às vezes eu nem costumo, tipo, falar abertamente assim dela, né? De publicar e tudo mais. Eu comento com os mais íntimos, com quem trabalha comigo, né? Com amigos e tudo mais. Porque eu entendo que é uma questão de fato, não vou dizer que é privilégio 100%, porque foi toda uma questão de construção, né? Com o tempo. Mas eu sei que, ao mesmo tempo, muitas pessoas podem acreditar que seja privilégio pelo fato de que o que a gente escuta acontecer não é isso, Sim. né? E basicamente foi isso. Quando eu decidi contar para minha família foi quando eu comecei a ficar com o meu namorado, que atualmente hoje em dia é meu namorado, meu marido, né? O Rodrigo, e aí foi quando eu decidi, eu cheguei para ele e falei, eu quero namorar com você, só que para isso eu gostaria de contar para minha família, porque eu prefiro que eles saibam de mim do que de outras pessoas. E então quando eu contei para a primeira pessoa foi para minha mãe, né? E aí ela super entendeu a minha questão, ela falou que ela já desconfiava por conta do meu jeito, né? Porque eu não aparecia com historinha de menina, de que eu tô namorando tal pessoa, não sei o quê. E os meus irmãos já apareciam com histórias assim em casa, né? E eu era o único que não apresentava nada disso. E aí então ela meio que conversou comigo, ela falou, o medo dela era de que eu mudasse totalmente o meu jeito, né? Que eu me maquiasse. Mais questão da sociedade em cima de você do que a família. O medo dela era esse mesmo, de eu fazer tudo isso, me vestir como se fosse uma mulher, uma menina, e a sociedade vir com todas as pedras em cima e eu sofrer as consequências, né? Que é o medo de toda mãe e todo pai, assim, que de fato prezam pelos cuidados, né? E saúde mental, física, né? Psicológica dos seus filhos. E então, logo em seguida, eu contei para meus irmãos, né? A minha irmã mais velha das meninas já sabia com que eu estava namorando, mas ela não queria me chegar a mim antes de ter a real certeza. Legal. E aí, então, contei para todos eles me abraçaram, falavam que apoiavam e tudo mais, porque independente da minha escolha, eles estavam junto comigo. E o meu maior receio, meu maior medo foi de contar com meu pai, porque meu pai ele veio de uma família um pouco mais tradicional, vamos dizer, né, que não é falar sobre outras questões, sobre muita politicagem, sobre questões de sexualidade, sobre sentimentos, eles não explanam tanto isso, né? Hoje em dia parece que as coisas mudaram um pouco, mas antigamente eu não entendia muito isso deles, né? E de fato não tinha, porque meu pai mesmo é uma pessoa muito fechada até hoje em dia. Então naquele tempo, quando eu decidi contar para ele, eu joguei para minha mãe iniciar a conversa. E aí quando eu falei para ela que eu não teria coragem de contar, que era para ela começar e eu terminasse, se de fato ela também se sentisse à vontade para começar a contar para ele, ela jogou um belo dia quando ele chegou do serviço, né? Que naquela mesma semana. Não foi nada assim, vocês tinham conversado, mas quando ela fez isso foi meio que de supetão. Foi, agora. Aí eu falei, agora foi, dane-se, agora sei lá, ou ele me expulsa de casa ou ele abraça a causa e vamos junto. E aí o meu receio era esse, dele rejeitar, dele não abraçar, sabe? Porque de fato eu não entendia o que meu pai pensava sobre toda essa questão, né? Se ele aceitava ter um filho homossexual, se ele aceitava a homossexualidade, né? Se ele entendia por que as pessoas simplesmente amavam pessoas do mesmo sexo. Hoje em dia ele entende super, ele apoia, ele nunca deixou de me apoiar. Ele foi atrás ou isso tem a ver com você? Não, ele foi aprendendo. Acredito eu que ele nunca teve tanto isso com ele, mais por conta da sociedade e da família. Mas a partir do momento que ele se viu dentro de uma família nesse contexto, acho que ele procurou entender. Tomou você como referência, isso. né? Não que eu seja referência, a dele, mas no caso. Ele como referência, né? Eu tenho meus defeitos, mas então não me vejo assim como total referência. Mas foi aquele pensamento, eu tenho dentro de casa e eu quero trabalhar, eu quero ter uma boa relação no mínimo, né? Exato. E aí quando a minha mãe começou a contar pra ele, foi numa semana que ele estava trabalhando fora, porque ele trabalhava como ajudante de obra, como pedreiro, né? Ele estava no interior de São Paulo nesse dia, e aí quando ele chegou no final de semana, a minha família toda já sabia, minha mãe e meus irmãos, e aí quando ele chegou eu fiquei meio que assim pra contar, e eu só falei pra ela, vai a senhora primeiro. E aí quando ele chegou do trabalho, que ela foi contar a história, eu só falei pra ela, vai, começa a senhora, e seja o que Deus quiser. E aí ela contou pra ele durante o banho, ele tomando o banho, e aí eu e meus irmãos, a gente naquela ansiedade de saber qual seria a reação dele, né, a gente escutou ela contando, né, no banheiro, que a casa era pequena no tempo, então dava pra gente escutar a conversa, e aí quando ela
contou pra ele, teve um silêncio na casa, um baita silêncio. E aí ele sai do banho, passa por mim, não olha na minha cara, eu falei, ferrou, ele vai me botar pra fora, ele não vai querer saber mais de mim, e aí vai ficar aquele caos instalado na família, tudo aquilo que a gente costuma ouvir, né, da sociedade, de que dos pais que não aceitam os filhos, que bota pra fora, que às vezes até agride fisicamente, eu imaginava que ia acontecer naquele exato momento. E aí quando a minha mãe se deparou com aquele silêncio e ela ficou irritada que ele não falava nada, ela gritou em casa, você não vai falar nada com ele não, Edvando? E aí ele só virou pra mim e falou, o que você quer que eu diga? E aí eu, sem saber o que perguntar, o que dizer, eu só falei pra ele, você é que tem que dizer algo a respeito. E aí ele só devolveu pra mim, não é isso que você quer? Eu falei, é. Aí ele falou, então tamo junto. Ai, meu Deus. E aí ele me abraçou, ó, já também não dá de chorar, já. É por isso lá. E aí ele me abraçou, meus irmãos começaram a festejar em casa, todo mundo veio, abraço coletivo, aquela coisa linda, sabe? E ali pra mim foi um dia que eu me senti acolhido pela minha família inteira, porque pra mim, eu tenho pra mim até hoje, né, que a minha família, ela pode ser a maior possível, né, de tios, avós, e primos e parentes, mas pai, mãe, meus irmãos é a minha base. Então, esse apoio que eu recebi deles nesse momento, pra mim foi assim, é por eles e por mim que eu tenho que seguir a minha vida assim, desse jeito. Então não vai ser agora que eu vou desamparar eles, né? Que eu vou fazer com que eles acreditem que eu seja uma outra pessoa total. Sim, porque naquele momento eu estava mudado. Sim. Eu estava passando a me relacionar com homens, né? Uma pessoa do mesmo sexo que eu. Mas era o momento de eu mostrar para eles que tudo aquilo que a sociedade colocava na cabeça deles era totalmente diferente do que eu queria ser. E aí foi quando todo aquele apoio veio e me deu mais força ainda para continuar conquistando e correndo atrás dos meus objetivos de vida, né? Então aquele momento para mim do meu pai ter me acolhido com um abraço, porque ele nunca fala nada com a gente, ele nunca quer. Meu pai é muito difícil para dar abraço para poder falar alguma coisa, né? Então para mim aquele momento ali foi surreal. Zerei a vida. Em partes, né? Que a luta consegui continua. Consegui segurar o choro dessa vez. Ai, quase. Como eu falo, né, hoje em dia, eu sou formado em pedagogia. E aí eu entendo muita dificuldade de você um pedagogo masculino se ingressar na área. Né? Porque tem todo esse preconceito de ter que lidar com os cuidados de criança, de estar trabalhando com criança. E então as próprias empresas já têm esse preconceito de contratar, né? Então já tem esse preconceito também dentro das instituições, das empresas, né? Que é o que eu vejo muito comigo. Eu posso dizer até que esse pode ser um dos maiores preconceitos que eu sofri hoje em dia, né? Eu recebi recentemente, depois de quase 4 anos que eu já sou formado, uma oportunidade de fazer uma entrevista na área. Enquanto eu acabei de me formar, que eu mandei currículo para várias creches, né? E não tive resultado nenhum, nem sequer uma ligação para poder fazer parte de uma entrevista, para poder tentar fazer parte, né, de concorrer a uma vaga. Então eu posso dizer que esse foi o maior preconceito que eu já sofri, né? Lembrando aqui agora na conversa, mas eu sei que existem muitos outros, né? Mas comigo acho que posso dizer que esse foi o pior, né? De não ter a oportunidade pelo fato de ser LGBT. Sim, e acaba entrando num ciclo, porque sem emprego você não vai conseguir pagar suas contas, você não vai ter os seus cuidados, higiene básica, aí vai dando as coisinhas na cabeça. Exatamente. E aí vem também aquela questão da prostituição, Sim. Né? Porque as pessoas entendem, é LGBT, é trans, é lésbica, é gay, isso aqui tá se vendendo, porque não tem caráter. Não é por conta de caráter só. Né? Pode até ser. Tem um diploma, né? Pode até ser, mas a pessoa que está lá dormindo com outra pessoa é por conta de dinheiro, porque a sociedade não deu oportunidade, não abriu as portas para que ela tentasse algo melhor na vida dela. Né? Não estou dizendo que a função de uma pessoa que se vende, que se prostitui, é errado, né? Porque as pessoas fazem o que bem quer e é uma profissão hoje em dia. A gente precisa reconhecer que a pessoa tá ali para poder ter o seu sustento, para poder sobreviver. Né? Que a gente hoje em dia fala muito sobre sobrevivência, mas quem é que dá a base para essa sobrevivência acontecer? Se não for nós mesmos, né, a gente vai ficar na estaca zero, a gente vai ter outras problemáticas da vida, né? Quantas pessoas hoje em dia LGBT já se suicidaram pelo simples fato de não ter oportunidade na vida, né? Quantas pessoas LGBT estão aí em situação de rua,
Né? Então a gente fala muito isso, que isso é a falta de oportunidade pelo simples fato de ser LGBT. Né? É triste a gente ter que falar sobre isso, porque são seres humanos como qualquer um, são pessoas criativas, são pessoas com ideias, são pessoas que têm ali força de vontade para poder fazer a diferença, mas a sociedade sempre está barrando elas, né? Por conta dessa questão, né? da orientação sexual. Agora quem quase chora sou eu. Qual a importância da data e o que realmente significa a data 17 de maio? Só para voltar, essa parte se corta. Qual a importância da data 17 de maio? Dia Internacional contra LGBTQIA+fobia. Correto? Falei correto? Correto. Fiz minha lição de casa e alguém me deu uns toques. Sim. Eu acho que a importância dessa data, né, a maior importância, é que ela diz quem de fato precisa ser ajudado, que não somos nós. Né? São as pessoas que cometem preconceito, que têm essa fobia contra as pessoas LGBT. Porque nós, a gente Então é uma conscientização, não é uma comemoração. Sim, é uma conscientização. Não é um dia para comemorar, é um dia para a gente poder resistir. A gente está aqui mostrando que a gente existe, a gente quer os nossos direitos preservados, a gente quer viver como qualquer outra pessoa que não é LGBT, né? Mas ao mesmo tempo ela reforça que se você tem um preconceito, o problema não está em quem é LGBTQIA+. Está em você que é preconceituoso, você que não sabe respeitar o lado das outras pessoas, você que não sabe respeitar o caminho que essas pessoas percorrem a vida, a luta que elas têm, as causas que elas apoiam, o que elas vivem, né? Eu acredito que ela reforça muito isso. E a gente também está aqui para poder ensinar para eles o que de fato faz mal para a gente e o que de fato a gente quer. A gente quer respeito acima de tudo. E aí, se a gente tem respeito, a gente consegue conviver legal na sociedade, né? Vamos dizer assim, basicamente. Para finalizar, muito obrigado. É incrível, porque eu não estou fazendo nada que minha obrigação de dar não, né? De contribuir com as vozes que devem ser ouvidas, né? Ninguém melhor que um representante de uma das siglas para estar aqui falando, sabe? É muito importante. Eu realmente eu sabia que ia ser algo incrível, mas para mim superou bastante, porque eu também estou aprendendo todos os dias. Então, muito obrigado. E eu só queria que você dessa vez olhasse para a câmera. Essas bolotinhas aqui são 3, escolhe uma delas. E é livre. Você pode soltar um poema, uma crítica, 1 minuto de silêncio. É livre agora para você. Faz o que você quiser. É forte isso, né? Eu acho que as pessoas LGBT, né, como você mesmo disse, eu tô aqui representante, mas de uma das letras que, querendo ou não é ainda que mais sofre, né, com tudo isso. E que se você é LGBTQIA+, PAN, seja lá o que for, seja você, não tenha medo de ser feliz. Obrigado, é isso! Ai, meu Deus. Você é demais. Só você que faz passar por essas coisas. Parabéns pela força e pela coragem. Vou até terminar de tomar minha